Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai desvendar uma mudança teórica gigantesca na educação brasileira, explorando as ideias de teóricos de peso, como Miguel G. Arroyo e Roseli Salete Caldar. E olha, o que eles trazem não é só um ajustezinho de matérias não, viu? É uma proposta de virar a chave, uma mudança total de paradigma sobre como a gente enxerga o papel da escola e principalmente de quem está ali para aprender. Para começar de verdade, pense no seguinte: qual é, no fundo, o verdadeiro propósito de um currículo escolar? A escola está aí só para fabricar trabalhadores eficientes para o mercado? Ou ela existe para formar seres humanos críticos e emancipados? Essa é a tensão central que os documentos originais exploram a fundo, e é exatamente esse fio que a gente vai puxar hoje. O nosso roteiro aqui passa por 4 pontos. Primeiro, vamos entender o conceito de currículo mercadológico. Depois, a ideia revolucionária de ver os alunos como sujeitos de direitos. Em seguida, os tempos e a formação humana, e vamos fechar com um baita exemplo prático que acontece no Brasil, a educação do campo. Entrando no nosso primeiro ponto, o número 1, o currículo mercadológico. Aqui, os textos que a gente está analisando trazem uma crítica super afiada, daquelas que questionam mesmo a espinha dorsal do sistema educacional tradicional. E tem um contraste histórico muito interessante que eles mostram. Historicamente, parece que os currículos foram montados enxergando o estudante quase como uma mercadoria. Sabe aquela ideia de um capital humano feito sob medida para atender às demandas de um mercado de trabalho super hierárquico? Pois é. Mas o autor Miguel Arroyo levanta a bandeira de que a gente precisa urgente enxergar quem aprende como um sujeito de direitos, um ser humano pleno, com bagagem cultural e intelectual, algo que vai muito além do seu mero valor de mercado. E os autores batem forte na tecla de que essa visão de mercado simplesmente ignora a vida real. Eles até puxam dados estatísticos do IBGE para mostrar que o simples fato de acumular anos de estudo já não é garantia nenhuma de emprego, principalmente para as populações mais vulneráveis. Ou seja, aquela promessa antiga de que seguir um currículo rígido é sinônimo de sucesso profissional garantido, na visão desses educadores, é uma lógica excludente, que acaba sempre culpando quem fica pelo caminho. E é exatamente isso que leva a gente para o segundo tópico da nossa exploração, sujeitos de direitos. É aqui que acontece a grande virada, saindo dessa obediência cega às demandas do mercado e indo em direção a uma educação focada na emancipação. O grande lance na teoria deles é que a educação deixa de ser vista como um privilégio ou um simples treinamento técnico de mão de obra e passa a ser tratada como um direito humano fundamental. A gente está falando do direito ao desenvolvimento completo, ao acesso irrestrito à herança cultural e de entender o mundo do trabalho com uma mente crítica. É o direito de ter memória, de construir a própria identidade celebrando a diversidade e de acessar o conhecimento sem aquelas hierarquias artificiais que dizem que uma matéria vale mais do que a outra. Agora, se educação é um direito de todos, tem uma provocação genial no texto. Será que as pessoas nascem fundamentalmente desiguais na capacidade de aprender? Porque se a resposta for não, os autores questionam por que as escolas gastam tanto tempo classificando as mentes, separando a turma em quem é capaz, quem é acelerado ou quem é lento. A ciência moderna, segundo os documentos, já tem essa resposta. Não. Essencialmente, toda a mente tem a capacidade de aprender. Estudos contemporâneos da psicologia e da neurociência estão aí para provar isso. Para os teóricos, o que acontece de verdade é que o currículo é tão rígido, tão engessado num tempo único para todo mundo absorver as mesmas coisas, que ele mesmo cria a ilusão da desigualdade. Basicamente, ao forçar todo mundo numa mesma forma, a escola estaria fabricando o fracasso de quem não se encaixa. A culpa não é da falta de inteligência, mas sim do que eles chamam de ordenamento opressor do próprio currículo. E como transformar toda essa teoria numa solução pedagógica de verdade? Isso joga a gente direto na nossa terceira parte, tempos e formação humana. A ideia aqui é muito simples, mas poderosa. Mapear as fases da vida humana, a infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta e entender que um currículo moderno tem que obrigatoriamente se adaptar a esses tempos específicos. O argumento central é que o tempo do aprendizado tem que dialogar com o tempo humano. Afinal, não faz o menor sentido forçar uma linha de montagem única para pessoas que estão vivendo processos mentais, culturais e sociais totalmente diferentes ao longo da vida, não acha? E a análise vai além da biologia, apontando a dureza da realidade social fora dos muros da escola. Existe uma tensão imensa entre o direito ideal de estudar e a luta diária, muitas vezes desesperada para sobreviver. Milhões de pessoas dividem a vida muito cedo entre o trabalho informal, o cuidado com a família e o tempo na sala de aula. Para os autores, manter estruturas escolares inflexíveis nessas condições é simplesmente inviabilizar o ensino na prática. Tornar a escola flexível, sob essa ótica, não é baixar o nível acadêmico, mas sim uma exigência ética e de inclusão real.
Para amarrar todos esses conceitos, a gente chega no nosso quarto e último ponto: a educação do campo. É um estudo de caso fascinante que constrói uma ponte entre essas grandes teorias emancipatórias e uma realidade pulsante na sociedade brasileira. A autora Roseli Caldarte faz uma distinção importantíssima nos textos. Educação do campo não é de jeito nenhum a mesma coisa que a tradicional educação rural. A velha educação rural, segundo ela, sempre foi pensada por pessoas de fora das comunidades, muitas vezes com o objetivo de civilizar quem morava no campo seguindo interesses externos. Já a educação do campo é apresentada como um movimento ativo, planejado e construído pelos próprios camponeses e movimentos sociais de dentro daquelas áreas. É sobre autonomia pura, sobre garantir o direito de aprender e se desenvolver sem que a população tenha que abandonar suas terras e suas raízes. As fontes detalham que os pilares desse movimento repousam no profundo respeito à identidade do território e na conexão orgânica entre o conhecimento escolar e a dignidade do trabalho agrícola. Mais do que isso, os autores relatam que a educação do campo desafia de frente as lógicas capitalistas que historicamente deixaram essa população à margem do ensino de qualidade. É uma exigência direta por políticas públicas ativas e financiamento do Estado, mas exigindo rigorosamente manter o controle social e a participação ativa por parte dos próprios trabalhadores. Tem uma citação do filósofo Leandro Conder no material base que amarra essa essência teórica perfeitamente. Ele diz algo na linha de que o sentido do movimento educacional não vem pronto de cima para baixo. Ele é instaurado e construído através da luta e da intervenção de quem ensina e de quem aprende. É a emancipação sendo construída à mão, atuando de forma consciente dentro dos limites e contradições do mundo real em que essas pessoas estão inseridas. E para fechar essa nossa análise de hoje, fica a reflexão central que esses autores nos provocam. As escolas não são só um lugar de repassar informação, elas moldam ativamente as trajetórias humanas. Segundo as fontes, aquele currículo rígido e mercadológico do passado treinou gerações para aceitarem as desigualdades como algo natural. Mas imagina o impacto prático na sociedade se a visão desses educadores fosse totalmente implementada. Se cada estudante, seja na metrópole ou lá no meio do campo, fosse de fato tratado como um sujeito pleno de direitos, dono da sua própria história e inteligência. É uma mudança teórica gigantesca, capaz de redefinir todo o debate sobre o futuro do ensino. Fica aí essa provocação para a gente pensar. Esperamos que essa exploração de hoje tenha sido enriquecedora. Um grande abraço e até a próxima.